Então tá aqui, ó, o Flávio chamou o Tagliaferro para falar hoje lá no Senado, né? E algumas pessoas estão criticando essa estratégia de botar no dia do julgamento do Alexandre de Moraes, né, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes, também fazer o depoimento dele. Mas eu acho que o Flávio Bolsonaro está correto, sabia? Por quê? Porque a gente sabe que esse julgamento do Bolsonaro lá, esse julgamento que está acontecendo no STF, é puro marketing. Não tem nada além de marketing, não tem nada jurídico nessa história, não tem nenhuma base, qualquer que seja, para dizer que Bolsonaro cometeu um golpe. Qualquer que seja a situação, né? Não teve tentativa de golpe, ninguém tentou nada. Cogitação não se pune no Brasil. Então, assim, não existe essa lógica que eles estão querendo fazer lá, né? A gente sabe que esse processo contra o Bolsonaro é 100% marketing e propaganda, não tem nada além disso. É lógico, infelizmente vai ter por consequência a prisão de pessoas inocentes, né? É um absurdo por conta disso. Mas é marketing e propaganda. E como é que você combate marketing e propaganda? Você faz propaganda do seu lado também. Né? Não existe defesa em propaganda. Né? É igual guerra de informação. Guerra de informação não tem defesa, meu amigo. Você não defende. Você levanta outras coisas contra a pessoa que está te atacando. Não tem como se defender. Então, o ponto aqui é exatamente esse. A estratégia do Flávio Bolsonaro está absolutamente correta aqui, de justamente contrapor esse julgamento absurdo do Bolsonaro com denúncias verdadeiras de alguém ligado ao Alexandre de Moraes que realmente mostram o quão frágil é essa base de acusação ao Bolsonaro, né? Aqui, o depoimento foi por videoconferência, né? Então o Eduardo Tagliaferro falou por videoconferência e algumas coisas que ele falou lá foi confirmar aquilo que a gente já sabia, né? Segundo o Tagliaferro, diversas pessoas encaminhavam links e perfis para o grupo de Zap do gabinete paralelo do Alexandre de Moraes. Entre essas pessoas estava a nora da Miriam Leitão, ou seja, a gente sabe, um monte de gente da esquerda estava mandando Joyce Hasselman, aquele ator pornô, não esqueci o nome dele, enfim, um pessoal, um monte de gente mandando mensagem para esse link, virando um canal de denúncia. Qualquer crítica à esquerda, qualquer coisa mais à direita virava denúncia automaticamente, né? Então, ou seja, mas isso aqui a gente já sabia, a gente já tinha essa ideia, já tinha falado na Vaza Toga 3, né? Aqui, ó. O Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, afirma que o magistrado montava processos de ordem inversa. Ou seja, ele sabia quem ele queria condenar e aí levantava coisas para buscar elementos para condenar aquela pessoa. De novo, isso aqui é lógico, é uma coisa gravíssima, é um negócio absurdo esse tipo de coisa. Mas, mais uma vez, é algo que a gente já sabia. É assim que foi desde a Vaza Toga, a primeira Vaza Toga, né? Lembra do fato famosíssimo da Revista Oeste, né? Não encontra alguma coisa sobre a Revista Oeste aí. Aí o pessoal, não, mas eu só encontrei reportagens, não tem nada de crítica. Ah, não, seja criativo, pegue uma crítica mais ácida e coisa e tal. Monta um relatório dizendo que tem alguma coisa da Revista Oeste, porque a gente quer derrubar a Revista Oeste. E lembra, a Revista Oeste chegou de fato a perder monetização, não foi derrubada totalmente, mas chegou a perder monetização por conta disso, né? Então, ou seja, que ele montava esse processo de forma inversa, né? Eles primeiro decidiam que queriam condenar tal pessoa e depois corriam atrás de coisas para montar um processo e condenar tal pessoa, tá mais do que claro nessa história, né? Então, de novo, essas duas primeiras coisas aqui é um absurdo, é um negócio totalmente sem sentido, uma coisa louca em termos jurídicos, uma arbitrariedade sem lógica, mas são coisas que a gente já sabia em tese, né? Agora, aqui, ó, aí veio o ponto aqui que eu acho que é o mais sério dessas revelações que ele fez hoje. É a questão daquele grupo de empresários, né? Então você lembra que lá no início de 2022, acho que foi abril de 2022, saiu um escândalo numa revista, acho que se não me engano foi o Metrópole, se não me engano foi o Guilherme Amado, não tenho certeza não. O fato é que teve uma reportagem sobre um grupo de empresários, os caras falavam sobre discussão de empresário, gente que tem dinheiro, é lógico que eles têm grupos de zap para conversar coisas ali, né? Em determinado momento, alguns empresários falaram coisas que, tipo assim, eu preferia um golpe do que Lula. Isso quer dizer que o cara tá pedindo um golpe? Não, o cara não tá pedindo um golpe, ele tá dizendo que prefere um golpe do que Lula. Ele não tá falando, não, vamos dar um golpe. Mas foi assim que foi interpretado pelo Guilherme Amado na reportagem. Olha só, o empresário tá pedindo um golpe. Não estava pedindo golpe nenhum, ele estava mencionando que ele prefere um golpe do que Lula, no final das contas, né? E embora eu não tenha essa opinião, eu não acho um golpe melhor do que Lula. Golpe, você sabe como começa, nunca sabe como termina, pode ser muito pior no final das contas. Então, mas o empresário tem o direito à opinião dele,
pô, ele tinha essa opinião, ele não pediu um golpe, ele não estava tramando um golpe, ele estava dizendo que preferia uma coisa do que a outra. E um outro foi lá e aplaudiu, né, botou uma emoji de aplaudindo ali, coisa e tal. Aí esses dois foram considerados não, golpistas, estão planejando um golpe. Cara, olha que coisa mais sem sentido. O pior, as medidas depois foram contra essas pessoas e o Luciano Hang, porque o Luciano Hang estava no grupo, mas detalhe, o Luciano Hang não interagiu de forma nenhuma nessa coisa aí, não tinha nada a ver com o Luciano Hang, ele não falou nada sobre golpe, sobre nada, não interagiu com essa postagem. Eu tenho um monte de grupo que eu faço parte, que eu nem vejo as mensagens do grupo. Me colocaram lá no grupo, eu não quero sair porque eu não quero ser deseducado de sair do grupo, mas eu nem acompanho as mensagens. O Luciano Hang não está fazendo nada com as mensagens do grupo. E, no entanto, ele teve também o sigilo bancário quebrado, um monte de coisa, né? Ou seja, uma coisa assim, totalmente sem sentido. Que lógica tem isso, né? Aí ele está contando como é que foi essa história do lado de lá. Como é que foi essa história do lado de lá? O ministro fez essa operação contra os empresários baseada exclusivamente na reportagem de jornal do Guilherme Amado. Eu não sei se foi Guilherme Amado, tá? Eu tenho que ver qual foi a coisa, né? Mas ele fez essa reportagem, porque... Cara, de novo, uma reportagem que não dizia nada. Uma reportagem que só dizia que tinha gente que preferia golpe do que o governo Lula no país, né? De novo, é a opinião do cara, né? O fato repercutiu tão mal que o Moraes pediu a criação de um relatório com data retroativa para justificar essa operação. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele fez a operação contra os empresários, a coisa pegou muito mal. Lembra aquilo que eu falo para vocês? Pegou mal para quem? Pegou mal dentro do STF. Os outros ministros, já há algum tempo, estavam falando que, peraí, Moraes, para, cara, calma, né? De novo, os outros ministros, todos querem também prender Bolsonaro, também estavam todos doidos pro Lula ser eleito e coisa e tal, mas muita gente já vem apontando pro Alexandre de Moraes que ele tá exagerando, tá cometendo muitos erros, né? E aí o pessoal chegou para ele e falou, não, peraí, pô, que negócio, que absurdo é isso, né? Gerou essa crítica muito grande ao Alexandre de Moraes lá no STF, ele ter feito esse negócio com base só numa reportagem de jornal, sem nenhuma outra evidência de nada em lugar nenhum. Aí o que ele fez? Ele manda o Eduardo Tagliaferro fazer um relatório com data retroativa. E aí o Eduardo Tagliaferro, ele fez essa operação, fez esse relatório aqui, e ele mostra o relatório, ele mostra como é que ele teve que entrar para adulterar a data do relatório, ele adulterou de propósito a data do relatório. Tá aqui, ó, mostra o caso do Luciano Hang, não sei o que lá, outras pessoas conversando aqui, não sei o que lá, gabinete do ódio, e não sei o que lá, ou seja, olha o absurdo, que isso aqui é o relatório que ele montou, né? E aí mostra ele adulterando esse documento para colocar a data passada, para o Alexandre de Moraes poder dizer para os outros ministros que não, que foi em base num relatório feito pelo grupo lá, pela assessoria de desinformação do TSE e coisa e tal, uma coisa sem nenhuma lógica, adulteração de documentos. O Eduardo Tagliaferro mostrou que esse processo todo, o processo das fake news lá do Alexandre de Moraes, é baseado em adulteração de documentos. Olha o absurdo desse tipo de coisa, né? Aqui, ó, o Cláudio Dantas coloca aqui, ó, Tagliaferro acaba de expor no Senado provas de que a fundamentação da busca e apreensão feita contra empresários bolsonaristas foi forjada. Isso é extremamente sério, isso é um crime. E o Alexandre de Moraes sabia disso. Quem forjou foi o Alexandre de Moraes, foi por ordem do Alexandre de Moraes que o documento foi forjado e foi colocado nesse processo. Prova-se a pesca probatória e a fraude processual. Moraes não tem a mínima condição de permanecer no cargo. Eu concordo plenamente, tinham que acabar isso. Eu concordo. Aí entrou aqui também a Damares. A Damares falou para parar o julgamento agora. O Alexandre de Moraes tem que ser tirado do STF agora, nesse momento. Não dá para ele dar nenhum voto dele nesse processo que está mais do que na cara que o cara é um criminoso. O cara está fraudando o documento por interesse político dele nessa história, né? Em depoimento à Comissão de Segurança Pública, Eduardo Tagliaferro fez uma revelação bombástica. Segundo ele, Alexandre de Moraes determinou busca contra empresários com base numa mera reportagem. A fundamentação foi feita posteriormente, incluída no processo com data retroativa, ou seja, fraude processual. O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação afirmou que após a publicação de uma reportagem, Portal Metrópolis, como eu falei, era isso mesmo, né? Em 17 de agosto de 2022, eu achei que era abril, mas agosto, beleza. Com supostas conversas entre empresários no grupo de WhatsApp, Moraes determinou no dia 23 de agosto uma operação de busca e apreensão contra eles. Um dos alvos foi o Luciano Hang. Segundo o ex-assessor, a medida foi tomada assim que a veracidade do conteúdo da reportagem, classificado de antidemocrático, fosse confirmada. O fundamento jurídico só foi criado posteriormente. Provas forjadas. O fruto da árvore está envenenado, né?
Isso é mais do que evidente aqui. Ele mostrou aqui a adulteração que foi feita no documento. Ah, aqui, exatamente, era o Guilherme Amado mesmo, estava certo. O Guilherme Amado, errei sua data, não era abril, era agosto. E outra coisa que o Tagliaferro falou também, que o Alan dos Santos era o centro da coisa toda. O Alexandre de Moraes, cara, o Alan dos Santos, pô, que comida foi essa que tu deu no Alexandre de Moraes, que até hoje o cara não consegue te esquecer, cara, que coisa impressionante, né? Outras coisas que ele falou também de absurdas isso aqui, ó. Ninguém ainda citou, mas fui convidado e procurado para isso. Diversos servidores de tribunais regionais eleitorais no Brasil, em especial a maioria do estado do Paraná, foram perseguidos e foram exonerados por seus pares justamente por ter opinião de direita. Ou seja, fizeram uma purga dentro do TSE para tirar o pessoal de direita. Isso sim é uma coisa extremamente preocupante, tá? Porque uma das coisas que me tranquiliza quanto à questão do processo eleitoral como um todo é porque eu sei de experiência própria que dentro do TSE tem gente de todas as orientações políticas. Tem gente de direita, gente de esquerda. Então, por óbvio, se o pessoal de esquerda tentasse fazer alguma fraude para, sei lá, né, um IF 22, então bota 13 ou coisa do gênero, o pessoal da direita não ia deixar. Né? Tem gente de tudo. O TSE é um tribunal enorme, tem um monte de gente lá dentro, né? Agora, se eles estão fazendo purga nesse sentido, purga desse jeito, isso é uma coisa realmente assustadora no final das contas, né? Aqui, ó, não existe sequer uma denúncia para monitorar, fazer relatório de qualquer pessoa pertencente ao grupo político da esquerda. Todos, 100% foram de direita. Todos os pedidos, todos os e-mails que enviei. Não existe pesquisa e investigação ao espectro político da esquerda. Não existe. A tese que eu falei para vocês, que é a tese que mostra por que essa eleição foi fraudada. Foi o dedão na balança. Não foi o pessoal ficar aí chorando com urna para cá, urna para lá, uma besteira sem tamanho. Agora, o dedão na balança tá óbvio aqui, tá evidente. Perseguiram só a direita, foi isso que aconteceu. Isso é dedo na balança na eleição. Isso é fraude eleitoral, né? Porque a gente não está falando de um jornalista criticando ou de alguma coisa. Não, é o TSE, o órgão que supostamente seria isento, né, e não deveria pender para um lado na eleição, ele está pendendo claramente para a esquerda. Ele queria eleger o Lula, queria tirar o Bolsonaro a qualquer custo das eleições, né? E essa foi a ferramenta, foi esse negócio de denúncia de coisa da direita, deixando a esquerda falar livremente, né? Tagliaferro revelou indícios de manipulação nas eleições e ilegalidades nos processos do 8 de janeiro. Se confirmadas, estamos diante da maior fraude da história democrática do Brasil. O Congresso precisa ter coragem para instalar uma CPI e suspender o julgamento farsesco do Bolsonaro que está acontecendo lá no STF. Eu concordo plenamente. Esse é o tom do pessoal. E olha só, a coisa tá pegando, tá? Porque parece que o Tarcísio foi lá para Brasília, tá conversando com o Hugo Mota, queria botar anistia para votar já, neste momento, antes do julgamento do Bolsonaro terminar. Parece que, em determinado ponto, o Lindbergh Farias, que estava assistindo o julgamento, teve que correr para o Congresso. A coisa tá pegando fogo lá em Brasília, tá? Esse negócio aqui tá para explodir lá em Brasília. Teve mais coisa aqui, ó. O Tagliaferro revelou ao vivo o telefone do Goné. O PGR vai receber muita ligação, botou o telefone dele lá. No meio do julgamento, olha só, hoje está tendo o julgamento do Bolsonaro lá no STF, está tendo o depoimento do Tagliaferro lá, no meio desse depoimento, o Alexandre de Moraes derrubou o canal no YouTube do Eduardo Tagliaferro, que fazia a cobertura ao vivo da audiência, né? Então essa audiência foi publicada pela Câmara, pelo Senado, e também pelo Eduardo Tagliaferro no canal dele, né? E aí o canal do Tagliaferro foi derrubado pelo Alexandre de Moraes, olha o absurdo que é isso, né? Outra coisa que ele está denunciando aqui foi a exposição da família dele. Essa tática é muito usada por esquerdistas americanos e europeus. É o que eu falo para vocês, quem está por trás disso é o Alex Soros, é o pessoal lá da Europa, a esquerda europeia, a esquerda americana, que adoram essa tática. Qual que é a tática? Você expõe o endereço das pessoas de direita. Expõe o endereço, só isso. Qual que é o problema disso? O problema disso é que sempre vai ter um militante esquerdista maluco que vai tentar agredir as pessoas, que vai tentar fazer maldade com as pessoas, é o tal do doxing. O Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, fez doxing com o Tagliaferro, com as filhas dele que moram no Brasil ainda, né? Um absurdo completo isso daqui. Cara, essa delação dele aqui, essa informação dele de fraude processual é uma coisa absurda. Isso era para cancelar mesmo qualquer coisa. Era para impeachment do Alexandre de Moraes aberto, porque isso daqui não é questão de direito, não é questão de decidir se a decisão dele foi muito para um lado ou muito para o outro. Não, isso aqui é fraude. Fraude é fraude. Não tem outra forma de descrever que não seja como fraude, né? Isso é motivo para impeachment imediato do Alexandre de Moraes.